Jonas, que foi filho de Amitai, deve ser a mesma pessoa que aparece em 2 Reis, no capítulo 15, verso 25. Se assim o for, nós podemos dizer que Jonas foi um profeta bastante ativo durante o reinado de Jeroboão II, que reinou sobre o norte de Israel, entre os anos de 787 a 747 a.C. Então podemos afirmar que ele viveu numa época dificílima e sob o regime de um rei perverso, um rei que fez o que era mal diante do Senhor. Jonas nos é apresentado como alguém que viveu intensamente o sonho e as profundas frustrações de Israel naqueles dias. Um dia Jonas estava em casa, perto aí do ano 750 a.C., quando Deus falou com ele. Jonas recebe uma ordem de Deus. Em Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sem dúvida, aquela era uma tarefa para a qual Jonas não tinha disposição no coração de fazer. Era como pedir hoje a um israelense levar a palavra de Deus ao Iraque ou aos palestinos, correndo o risco de ver a conversão deles, e que pode significar para ele ter que dividir a terra de Israel com eles. Para Jonas, aquela era uma missão que confrontava profundamente o seu nacionalismo e a sua consciência ideológica. Ele rejeita a ordem de Deus. E aí eu faço uma pergunta a você. Você não tem rejeitado a ordem de Deus para a sua vida? Deus não tem mandado viver com sua esposa e ser fiel a ela. Como você tem vivido? Deus tem mandado você pregar o Evangelho a seus amigos. Você tem pregado? Deus tem pedido para que você seja fiel nos dízimos. Você tem sido? Deus pede que você perdoe aqueles que te ofenderam, que te traíram, que te enganaram, que te roubaram. Você já os perdoou? E diante a ordem de Deus, Jonas foge de sua missão, conforme podemos ver no verso 3 do capítulo 1. E Jonas preferiu fugir, a fim de não sacrificar sua coerência político-ideológica. A sua opção era ir para o fim do mundo, para qualquer lugar que ficasse bem longe do projeto de Deus naquele momento. E naqueles dias, Tarsis era o lugar mais longe que ele poderia ir. Era literalmente o fim da linha. Era como se esconder do chamado de Deus na Antártida. No fundo, Jonas fugia da tarefa que Deus lhe deu e possivelmente ele pensasse da seguinte forma: eu vou para bem longe. Se Deus quiser, Ele que manda outro. Manda Oséias, manda Amós. Ele que levante outro profeta para fazer essa tarefa, mas eu não faço. E eu quero fazer uma nova pergunta. Você tem fugido de sua tarefa? Tem fugido das oportunidades que Deus concede a você para servir ao próximo e aos seus irmãos? Tem deixado para que Deus levante outro para fazer a tarefa que você poderia estar fazendo? Eu não vou pregar, já que tem tantos crentes aqui. Eles que preguem. Eu não vou ajudar nesse projeto, porque já tem outros fazendo. Eu não vou dar aula para as crianças, porque eu não gosto de dar aula. Eu não vou fazer isso ou aquilo, porque você tem fugido das tarefas que Deus tem colocado em suas mãos? Agora é algo maravilhoso. Deus não desistiu de Jonas. Versículo 4 do capítulo 1.
O fato de Deus lançar sobre o mar um forte vento não foi em primeiro lugar para punir Jonas, mas para despertá-lo de que estava caminhando em sentido contrário ao que Deus lhe havia pedido ou ordenado. Deus não desistiu da missão dada a Jonas e nem desistiu de que Jonas a fizesse. Deus poderia ter levantado outro? Poderia, mas estava dando a Jonas a oportunidade de ainda obedecer. Deus não desiste facilmente de nós e nem dos sonhos que Ele tem para nós. Não temos como fugir do seu amor. Muitas vezes, os fortes ventos que sopram sobre nossas vidas são sinais de que Deus não desistiu de nós e está trabalhando para nos colocar de volta no caminho por Ele planejado. E é melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo de Deus. Não há ninguém mais sujeito ao azar na vida do que um servo de Deus consciente da vontade de Deus em um processo de fuga. A maior prova de que Deus não desiste do homem é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a vida eterna. Deus enviou o seu Filho. Jesus deixou toda a sua glória e se fez homem como nós, para que nós pudéssemos alcançar salvação e viver ao lado de Deus eternamente. Deus não desiste de você. Deus prepara um lugar para que Jonas então pudesse ouvir a sua voz. Jonas capítulo 1, versículo 5. Sem que Jonas percebesse, ele caiu numa reunião de oração. É verdade que o grupo de oração reunido não conhecia o verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jonas. Entretanto, oravam cheios de fé. Jonas estava fugindo de Deus e se vê de repente rodeado por homens cheios de fé e que não se envergonhavam de clamar aos seus deuses por socorro. Querendo ou não, Jonas se viu obrigado a refletir sobre Deus e a sua situação. Pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus estavam tentando encontrar Deus e ouvir a voz de Deus no meio daquela tempestade. Mas tinha alguém ali que conhecia o verdadeiro Deus. Quando tentamos fugir de Deus, percebemos que tudo ao nosso redor fala de Deus. Quando você sabe o que tem que fazer e você não faz, parece que de alguma forma Deus cria circunstâncias onde a voz dele se torna audível e por mais que você tente não ouvi-la, ela fala alto demais para que você não ouça. Nessa fuga, nós somos constantemente confrontados a pensar e a refletir sobre Deus. Entretanto, o versículo 6 nos mostra que, mesmo Deus falando de forma tão alta, Jonas ainda prefere fugir mais uma vez. Jonas preferiu sair daquela reunião de oração e ir dormir. E Jonas sabia que se permanecesse na reunião, ele teria que clamar a Deus. E teria que se confrontar com Deus. E ele sabia que ele estava em desobediência a Deus. Jonas se recolhe e vai dormir. Ele não quer esbarrar com sua consciência, pois sabe que o Espírito de Deus a usará para confrontá-lo. E eu levanto novamente a pergunta: e nós? Não fazemos o mesmo quando decidimos fugir de Deus? Sintomas daqueles que estão fugindo de Deus são o seguinte: fogem dos cultos, fogem das vigílias, das jornadas de oração, fogem do pastor, fogem de tudo que possa lembrar-lhes de Deus. Não querem que sua consciência da necessidade de servir a Deus seja despertada. Eles resolveram dormir espiritualmente, enquanto o mundo vive em trevas. Os pecadores clamam a falsos deuses por salvação. Muitos cristãos fogem da voz de Deus, porque não querem se comprometer
com a tarefa que Deus lhe incumbiu. Sabe o que é mais triste de se constatar neste verso 6? É que os pagãos lutavam pela vida, buscavam socorro, depositavam suas esperanças em deuses inúteis, mas lutavam pela vida, clamavam pela vida. E a grande tristeza é que o homem que tinha o Deus da vida e que podia mudar aquela situação, que podia trazer paz para aquele momento, preferiu se calar e aceitar a sepultura. A igreja não pode aceitar a sepultura. Você não pode se calar e aceitar a sepultura na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, enquanto que o mundo grita pela vida. Nós conhecemos o Deus da vida e temos o dever de anunciar ao mundo o seu amor. Jonas em fuga se torna menos crente que os próprios pagãos. O estado de alienação da vontade de Deus torna Jonas menos humano, menos crente do que os próprios pagãos, percebe? Eles lutavam pela vida. Jonas dormia. Eles invocavam cada um seu Deus. Jonas estava sem prece, sem oração, sem fala em sua boca. Jonas havia desaprendido a orar e não acreditava naquele momento que isso poderia salvá-lo. O homem que se esconde de Deus, que está em fuga, ele se torna menos crente que os próprios pagãos. Ele se torna mais desumano que o próprio ímpio. Nem a dor do próximo foi capaz de levá-lo à oração, para que aqueles homens não morressem por causa de sua culpa. Jonas perdera a consciência de que o mundo espiritual funciona à base da lei de causa e efeito. No capítulo 1 de Jonas, do verso 7 ao 10, percebemos esse ensinamento. A Bíblia nos ensina que colhemos o que plantamos. E Jonas desobedeceu e fugiu de Deus para não trair sua própria ideologia. Entretanto, a sua fuga trouxe consequências terríveis para ele e para aqueles que estavam ao seu lado. Homens de Deus em fuga trazem maldição aonde quer que vão. Homens que conhecem a palavra de Deus, mas não se inclinam a esta palavra, se tornam malditos, porque eles trazem a ira de Deus sobre si. E desta forma podemos dizer que uma igreja alheia à vontade de Deus, ela é instrumento de desgraça para a sociedade. Não se pode fugir de Deus e de sua vontade sem sofrer danos por causa disso. Deus não desejava punir a Jonas simplesmente por ira, mas trazê-lo de volta à sua vontade, por amor. Lembre-se que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E Jonas estava fugindo deste propósito. Embora afirmasse temer a Deus, ele agiu de forma incoerente a essa afirmação. Não encontramos até o momento nenhuma oração de Jonas. Um homem temente, mas que sequer levanta a voz em oração. Nada é mais falso que uma teologia, um conhecimento de Deus e suas leis que não produzem oração. Vivemos uma era em que a igreja deixou de orar. A igreja não sabe mais o que é orar. Conhecer a Deus, mas não viver seus princípios, não andar debaixo de sua vontade, é construir uma vida para a morte. Jesus descreve essa verdade através da casa construída na areia. Os pagãos temiam a Deus mais do que o próprio Jonas. Embora eles não conhecessem o Deus verdadeiro, muitas vezes falamos de Deus, de Jesus, mas nossa fé em nosso Deus é menor do que a fé dos budistas, dos espíritas nos seus deuses. Conhecemos o Deus de verdade e da verdade. Entretanto, os que adoram a ídolos e mesmo a demônios parecem crer mais em seus falsos deuses do que nós em Jesus Cristo.
Jonas confessa que fugia de Deus no versículo 10. Jonas, ao confessar o seu pecado, ele proporcionou a salvação daqueles que lhe ouviam, que se encontravam no barco com ele. Na intenção de fugir de sua missão, Jonas acaba sendo instrumento de salvação para outras pessoas. O mundo só tem o verdadeiro testemunho da salvação quando a igreja dá este testemunho com pureza e verdade, ou quando ela confessa e reconhece muitas vezes a sua fuga e sua desobediência à vontade de Deus. Assim é com você, assim é comigo. Quando confessamos em quem cremos e admitimos nossos erros, nossas falhas, as pessoas são impactadas e creem em Deus. Na história de Jonas, nós percebemos que Jonas chega ao fim do poço e é neste lugar que ele ora ao Senhor. Deus não desistiu de Jonas em momento algum. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim. E é no ventre do peixe que Jonas começa a recuperar a sua saúde humana e espiritual. É no ventre do peixe que ele recupera a saúde de sua alma. Dentro do ventre, Jonas redescobre a oração. Somente neste momento derradeiro ele parece se lembrar que Deus o ama e que mesmo em fuga Deus o ouviria. No auge do seu quase sadio desespero, Jonas experimenta a realidade existencial da ressurreição. Ele é tirado então da sepultura. A oração é o sinal de que a alma ainda está viva. E também a única esperança para a alma que está em crise. Deus ouviu a oração de Jonas e lhe deu outra chance de viver. No capítulo 2, no verso 10, Deus dá a Jonas uma nova chance. E agora Jonas aproveitou essa chance e foi realizar a vontade de Deus. Partiu para a missão a qual Deus lhe havia dado. E eu quero dizer que nesse momento Deus está te dando também uma nova chance. Cabe a você aproveitar a oportunidade que está sendo dada a você. Abra o seu coração. Se torne um servo fiel e obediente a Jesus Cristo. Deus não desistiu de você. O seu amor por você é eterno. Jonas se rendeu a este amor. E não resista hoje a este amor. Quanto mais você resiste, mais você sofrerá as consequências desta resistência. O sofrimento não tem o fim de afastá-lo de Deus. Pelo contrário, é o meio para que você possa se voltar a Deus e permitir que Ele cuide de você. E tudo isso Deus faz para que você não pereça no inferno, mas que tenha a vida eterna. Deus abençoe.